Olá, tudo bem? Eu me chamo Erivelton Andrade, sou pastor da Igreja Restaurando Nações. É um prazer ter você aqui nesse momento assistindo esse vídeo. E eu quero te convidar, nas próximas semanas, sempre às terças-feiras, nós estaremos colocando vídeos relacionados a esse tema. Qual o tema, pastor? Um tema muito importante, um tema que tem sido um divisor de águas para a nossa igreja nesse ano de 2024. Nós estaremos falando sobre como você viver o extraordinário. Nós acreditamos que Deus sempre tem uma palavra para a nossa igreja e nesse ano de 2024 nós recebemos de Deus uma palavra que nós viveríamos em 2024 o extraordinário. Agora já estamos entrando em junho, a metade do ano está chegando e eu tenho certeza que muitos de nós aqui na RN estamos vivendo o extraordinário. E eu quero convidar você que é da RN, você que não é da RN, você que está assistindo esse vídeo fora do ano de 2024, Deus tem um extraordinário para você, para a tua família, para a tua casa. E eu quero ajudar você a viver o extraordinário de Deus. Quando nós pensamos em extraordinário, nós esquecemos de muitas coisas que estão ligadas a esse tema. E quando nós abrimos a Bíblia, nós temos vários momentos do povo de Deus em que Deus convida o povo a viver o extraordinário. O extraordinário está disponível para você. E como acessar o extraordinário? Como viver isso? Fazer da vida cristã muito mais do que apenas ir à igreja e voltar da igreja. Muitas das vezes a vida cristã ela entra numa rotina e muitos vão denominar essa rotina de religiosidade, onde você tem tantas tarefas para fazer, tantas coisas para desempenhar dentro do organismo vivo da igreja e que são importantes e fundamentais, não só para a igreja local, mas também para a tua vida cristã. E nós fazemos disso rotinas e apenas produzimos e não vivemos. Deixa eu dizer para você, Deus tem para você uma vida muito mais dinâmica, uma vida muito mais profunda de intimidade, de conhecimento e de vivência com o Senhor. E para isso, Ele tem disponível para você o extraordinário, algo que é além do ordinário. O que é extraordinário? O dicionário vai definir o extraordinário como sendo aquilo que não é ordinário, aquilo que não é comum, ou seja, Deus tem para você uma vida incomum. E por que muitas das vezes muitos cristãos têm uma vida cotidiana, uma vida de tanta entrega, mas uma vida às vezes tão superficial, apenas, como eu acabei de dizer, apenas produzindo para a igreja local, mas tendo pouca experiência com o extraordinário de Deus. E nessas próximas semanas, eu quero dar a você 4 dicas para que você possa, sim, viver o extraordinário e usufruir daquilo que já está liberado para você nessa vida, para que você viva muito mais do que você tem vivido no ordinário. A primeira delas, e como não iniciar essas semanas falando disso, falando da fé. Hebreus capítulo 11, verso 1 vai falar que a fé é a certeza das coisas que eu espero e a convicção das coisas que não se veem. Deixa eu dizer uma coisa para você. O extraordinário só se acessa pela fé. A vida cristã, muitas das vezes, ela se torna cotidiana, ela se torna incomum, ela se torna ordinária, no sentido de ser algo comum, porque a fé já não existe. A fé apenas é algo que se diz, é apenas uma teoria, mas na prática, quando as dificuldades vêm, quando as portas se fecham, quando o diagnóstico bate na sua porta, falta-te fé. A Bíblia vai dizer que a fé ela é algo a ser conquistado e, para além disso, ser aumentado. Paulo vai dizer que nós devemos aumentar a nossa fé. Então a fé é algo que você pode crescer nela. Portanto, o extraordinário só vai estar disponível quando você estiver aumentando a sua fé. Você só vai poder acessá-lo através da fé. E a Bíblia vai dizer lá em Hebreus, como nós lemos, que é a certeza das coisas que se esperam. E muitas das vezes nós esperamos tantas coisas, mas nós só temos convicção naquilo que vemos. O extraordinário nem sempre será visível. O extraordinário quase sempre será aquilo impossível, de até mesmo de você imaginar. Quanto mais tocar, o extraordinário é aquilo que não está, muitas das vezes, dentro da nossa
previsibilidade humana, dentro do nosso orçamento natural, dentro da nossa capacidade. Eu sempre digo, uma vez eu li um livro, que Deus não nos dá sonhos que cabem dentro da nossa capacidade humana e muito menos dentro da nossa conta bancária. Muitas das vezes, em muitos desafios da minha vida cristã, Deus sempre age dessa maneira. Eu vivo grandes desafios e hoje, no meio do ano de 2024, eu tenho um grande desafio que ele não cabe nem dentro da minha conta bancária e nem dentro da minha capacidade humana. Mas quando eu olho para a minha história, para os anos que se antecederam, eu vejo que Deus sempre agiu assim comigo. Sempre Ele me levou a andar no extraordinário, a viver o extraordinário, a experimentar o extraordinário, quando não me havia recursos e muito menos capacidade. Quando eu me achava incapaz, quando eu achava que eu não teria forças, Deus renovou as minhas forças. Quando eu achei que nós, enquanto igreja, nós não tínhamos capacidade nem fôlego financeiro, Deus fez o extraordinário e fez-nos caminhar por caminhos aonde nós humanamente não conseguiríamos. Então deixa eu dizer para você, a fé vai ser o principal instrumento aonde você vai acessar o extraordinário. O extraordinário está plenamente acessível àqueles que têm fé. Não aquela fé natural, mas uma fé sobrenatural. Uma fé que olha para os desafios e diz assim: eu vou conseguir. Mas não é eu vou conseguir porque eu sou capaz. Eu vou conseguir porque já existe uma palavra. Deus já liberou e disse que eu viveria o extraordinário. Você precisa decidir viver. Muitas das vezes, nós, frente às dificuldades, frente às portas fechadas, frente aos diagnósticos que nós recebemos, sejam de médico ou de pessoas, nós nos abatemos e entramos para dentro de uma caverna e lá ficamos como Elias ficou, achando que tudo se acabou, quando existem muitas outras pessoas aí lutando e vivendo o extraordinário. Portanto, eu quero iniciar essa semana dizendo para você: aumente a sua fé. Não importa o que você está ouvindo, não importa o que você está vivendo. Como eu sempre digo na nossa igreja, Deus não precisa de alicerce. Deus constrói o tudo baseado no nada, porque Ele não precisa de nada que o sustente. Ele é a própria sustentação para todas as palavras. Então, se Ele disse que o extraordinário é para que você viva, meu irmão, entre nessa dimensão de fé, entre em uma dimensão de fé que você nunca entrou, entre em uma dimensão de fé que você confia de maneira tal que você diz: eu só saio desse lugar quando Deus me responder. Eu só saio desse lugar quando Deus fizer, e Deus vai fazer. Porque Deus tem esperado realmente que o povo dele se manifeste em fé. Mas muitas das vezes, como eu disse, a própria rotina da vida cristã faz com que nós nos acostumemos com uma rotina de uma igreja local, com uma vida devocional que já virou religiosa, que já está dentro do script. Mas quando a fé precisa ser startada, nós paramos, estagnamos. Por quê? Porque nós estamos vivendo no natural. A fé, ela vai se movimentar no sobrenatural. O extraordinário está diretamente ligado ao sobrenatural. E o sobrenatural é, como a própria semântica do nome já diz, é aquilo que está sobre o natural. Então, você quer viver o extraordinário? Você vai viver. Se quer viver o sobrenatural, você vai viver, porque Deus tem isso para você. Deus tem muito mais do que uma rotina de igreja. Deus tem muito mais do que uma rotina religiosa para você. Deus tem caminhos extraordinários, mas você só vai conseguir acessá-lo pela fé. Então, eu encerro aqui esse primeiro momento com você. Fique atento nas próximas semanas. Sempre nas terças-feiras à noite, nós estaremos colocando um vídeo para você, dizendo e te dando uma dica, como você acessar o extraordinário. E a dica de hoje é: aumente a sua fé. Você só acessa o extraordinário pela fé. E eu encerro com Hebreus 11:1. A fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção das coisas que não se veem. Tenha convicção naquilo que você não está vendo, porque o extraordinário nem sempre estará diante dos nossos olhos, mas estará ao alcance da sua fé. Que Deus te abençoe.